há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto a ti, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim é pra ti, Senhor, é pro seu louvor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus. Te louvaremos, Pai. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confiamos em Ti, Senhor. Confio em Ti, Senhor. Confio em Ti. Nós cremos, Pai. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Deus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. dia, queridos irmãos, bom dia, igreja. Muito bom poder estar aqui com vocês. Espero que tenham tido uma semana
abençoada e abençoadora. Hoje estamos com os nossos corações um pouco mais contritos por conta da partida do nosso querido irmão Marcelo Braga. Mas nós sabemos que vida e morte fazem parte da nossa existência. Por isso a gente vai, com a ajuda de Deus, buscando sabedoria para administrar essas duras realidades de vida e morte. Sempre procurando investir em relacionamentos, sempre procurando viver nossa vida cada vez melhor. Sejam bem-vindos nesse culto. Espero que os louvores, a mensagem, enfim, todo o culto em si possa contribuir, possa funcionar como um bálsamo na sua vida, um bálsamo na nossa vida nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo, estamos experimentando. Queria orar com você nesse momento. Existem outras pessoas de outras igrejas que partiram para a eternidade por conta desse vírus terrível. Então, querido, se você não perdeu ninguém da sua família, como muitos já perderam, você já está na vantagem, né? Então, agradeça a Deus por isso, glorifique a Deus por isso e ore por aqueles que perderam, para que o Espírito Santo de Deus possa consolar, confortar e fortalecer os corações de todos. Se você sabe de alguém que está adoecido, como estava o Marcelo, como está a Angélica ainda, como ainda está se recuperando a Milena, outros irmãos, ore a Deus, coloque essa pessoa agora em oração no altar do Senhor. Você conhece pessoas que perderam o emprego e por isso estão abaladas, estão entristecidas, e você ainda tem o seu emprego. Agradeça a Deus por isso. Enfim, vamos levantar um clamor, vamos pedir pelas autoridades constituídas para que o foco seja vidas, para que Deus dê sabedoria, discernimento, bom senso, entendimento, para que eles possam fazer as melhores escolhas e tomarem as melhores decisões. Onde você estiver agora, feche seus olhos, baixe sua cabeça, ore comigo nesse momento. Obrigado, Senhor. Nós deitamos e dormimos, acordamos porque Tu nos sustentou. Palavras do salmista que nós fazemos nossas agora. Obrigado, Senhor, porque o milagre da vida mais uma vez se revelou em nós quando despertamos para mais um dia. Obrigado, Senhor, pela salvação que mudou o curso de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, ó Deus, pela saúde nossa e de nossa família. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia que Tu não tens deixado faltar à mesa de nenhum de nós. Tem nos dado até o suficiente para dividir, repartir, compartilhar com famílias mais carentes. Obrigado, Deus, pela Tua igreja. Obrigado pelos instrumentos tecnológicos que estão sendo colocados à disposição de Tua igreja nesse momento. Obrigado pela equipe que tem vindo, tem doado o seu tempo, tem tentado fazer o melhor para que tenhamos esse culto, tenhamos esse contato, mesmo que seja virtual, através das redes sociais. Obrigado porque temos podido entrar em lares que não entrávamos antes. Obrigado. Senhor, nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelo aquilo que pensamos que não deveríamos ter pensado, pelo que falamos e não deveríamos ter falado, pelo que não falamos e que deveríamos ter falado. Perdão, Senhor, pelos nossos erros. Ajude-nos a entender que esse tempo é um tempo desafiador para nós e que nós precisamos
exercitar a mordomia do tempo, sabendo como utilizar melhor aquilo que quase não tínhamos, que reclamávamos que não tínhamos e que agora temos até de sobra. Dá-nos sabedoria para investirmos bem esse tempo, lendo coisas boas a partir da tua palavra, assistindo filmes bons, ouvindo boa música, investindo no relacionamento familiar, melhorando nossos relacionamentos. Nos ajude. E aqui estamos nós prestando-te este culto e pedindo, visita os enlutados, visita agora o coração da Gabriela, da filha, da mãe do Marcelo, que já está contigo. Senhor Deus, de vez em quando tu leva alguém próximo de nós, e eu entendo que isso funciona como se tu estivesse nos lembrando de como a nossa passagem aqui ela é tão breve, como a vida é breve e única, e que nós precisamos saber viver com sabedoria. Consola, conforta, fortalece o coração de todos os enlutados. Aceite esse culto, Senhor Deus. A nossa pretensão é transformar esse culto num instrumento de gratidão pelo teu cuidado sobre nós, sobre a tua igreja. Abençoe as autoridades constituídas, dá discernimento, dá entendimento, dá bom senso, dá, Senhor Deus, sabedoria, para que eles façam as melhores escolhas e tomem as melhores decisões sem ser decisões egocêntricas e egoístas. Muito obrigado. Que esse culto chegue à tua presença como o aroma de um perfume agradável, bom e suave. Continue conosco, Senhor. Nós dependemos de ti. Sem ti, como o próprio Jesus declarou em sua palavra, sem ti, sem Jesus, nada podemos fazer. Obrigado. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Jamais te conhecer, tu
real. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, louvado
seja o Senhor nosso Deus. Gostaria, sem mais delongas, pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos capítulo 27. Para não ler todo o capítulo, o que correria o risco de tornar a mensagem um pouco exaustiva, eu quero desafiar vocês a lerem ainda hoje esse capítulo 27 de Atos. O ideal seria que eu lesse todo ele, mas são 44 versículos. Para que você tenha um entendimento mais apropriado da mensagem, eu quero desafiar você ainda hoje a ler o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Isso vai elucidar bastante a mensagem na sua mente. Eu quero refletir com vocês nos minutos que se seguem sobre como dar graças no meio da tempestade. Como dar graças no meio da tempestade. Então, leiam todo o capítulo em casa e hoje eu lerei apenas versículos de 35 a 38. Atos 27, versículos de 35 a 38 diz assim, lá já chegando no final do capítulo, né? Diz assim, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. O apóstolo Paulo fez isso. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Esse capítulo trata de um dos naufrágios que Paulo teve que enfrentar. Por isso que eu pedi para você ler todo o capítulo 27. E ninguém pode negar que nós estamos no meio de uma tempestade. Essa tempestade tem nome, pandemia. Essa tempestade tem nome, Covid-19. Essa tempestade tem nome, coronavírus. E outros nomes que você pode ficar à vontade e usar a sua imaginação para batizar essa tempestade da maneira que você entender que deva fazer. Mas estamos no meio de uma tempestade. Como é que deve ser o comportamento daqueles que dizem que tem um Deus, daqueles que dizem que tem esperança, daqueles que dizem que tem fé? Como é que deve ser o comportamento desses? Estou me referindo ao povo de Deus, eu estou me referindo à igreja de Deus, estou me referindo a nós, povo de Deus. Como é que deve ser o nosso comportamento exatamente durante uma tempestade? Você vai ler o capítulo 27 e você vai ver qual foi o comportamento do apóstolo Paulo no meio de um naufrágio. O navio afunda e ninguém morreu naquele naufrágio. Como dar então graças no meio da tempestade? É possível isso? Dar graças a Deus por bênçãos recebidas nunca foi desafiador. Muito pelo contrário, é fácil e tranquilo. Promover um culto em ação de graças por uma grande bênção recebida, isso é cômodo.
Com base nesse texto que relata um dos naufrágios sofridos pelo apóstolo Paulo, todos nós somos desafiados a dar graças a Deus exatamente quando estivermos no meio de uma das tremendas tempestades que a vida nos oferece dia após dia. Então, tendo como base a experiência de Paulo, quero convidar você a caminhar comigo para a gente tentar ver o que nós precisamos fazer para conseguir agradecer a Deus, louvar a Deus, honrar a Deus, dar graças a Deus diante das tempestades. No nosso caso, diante dessa crise que nós estamos passando. Olhando para Paulo, olhando para o seu comportamento, olhando para o que ele fez, a gente pode encontrar inspiração para saber como continuarmos nesse desafio, dessa pandemia, dessa crise terrível que o mundo vive. Primeira coisa, continue confiando em Deus, mesmo que as pessoas não te ouçam, mesmo que as pessoas duvidem da sua fé, mesmo que as pessoas não acreditem na sua fé, continue confiando em Deus. Não abra mão de sua fé, não prescinda de sua fé. Foi isso que o apóstolo Paulo fez exatamente na hora em que a fé dele foi provada. Exatamente como diz aquela canção: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Foi exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Olha o que diz lá a palavra de Deus nos versos 10 e 11. Por isso que eu pedi para vocês lerem em casa e entenderem melhor os versículos que eu pensei desse contexto aí. Os versículos 10 e 11 diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fez. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo continuou confiando em Deus, mesmo Deus tendo dito para ele em sonho, na embarcação, que o navio iria a pique. Ele continuou confiando. A aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida é mesmo que todos estejam descrentes, mesmo que todos estejam incrédulos com relação ao fim dessa crise, a nossa postura deve ser a postura do apóstolo Paulo. Vamos continuar, porque Deus está no controle de tudo. Ele há de cuidar de nós. Ainda que percamos um ente querido, como a Gabriela perdeu, como o Gilson perdeu, como muitos irmãos de outras igrejas estão perdendo. Ainda que eu perca alguém, eu não posso perder a direção. Isso o apóstolo Paulo nos ensina. No meio das tempestades, agradeça a Deus, é desafiador isso. Mesmo que pessoas que você ama não queiram te ouvir, prossiga, porque sempre haverá um porto seguro te esperando. Paulo prosseguiu com base na fé que ele nutria em Deus e com base na confiança que Deus passou para ele. Isso você vai descobrir se você se propor a ler todo o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, meus queridos, querida igreja, confie, continue confiando em Deus, mesmo que as pessoas não te ouçam, como o capitão do navio não ouviu a Paulo. Paulo disse a ele, é melhor não irmos agora, o tempo não está propenso para navegarmos. Ele
ignorou as palavras do apóstolo Paulo. Mesmo que alguém ignore a sua postura, permaneça confiando em Deus, porque Ele é a nossa tábua de salvação. Segundo, para que possamos dar graças no meio da tempestade. Porque dar graças depois que já se salvou é tranquilo também. O desafio é dar graças, honrar a Deus no meio da tempestade. Segundo, não perca a esperança em Deus. Já falei aqui em outros sermões que tem gente que está com a esperança no dinheiro. Está com a conta legal, já fez as contas, dá para aguentar até dezembro, então está tranquilo. Confiando no dinheiro que possui, confiando nos bens materiais. Mas nós precisamos manter a nossa esperança em Deus. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Olha o que diz o verso 20 desse capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, o apóstolo Paulo falando, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Mas Paulo já sabia o que ia acontecer, porque em sonho Deus havia falado para ele, o navio vai a pique, vocês vão sofrer um naufrágio, mas ninguém vai morrer. Leia o capítulo todo que você vai entender isso. Paulo não perdeu a esperança dele. No meio da tempestade. Sabe quando se esgotam todos os recursos humanos? É aí que o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que não perdem a esperança nele. Não perca a esperança. Pessoas estão perdendo entes queridos, estão com vazio na alma, porque perder ente querido é terrível. É um pedaço da gente que se vai. Por mais que a gente saiba que nossos irmãos em Cristo, Deus reserva para eles um lugar maravilhoso, como reserva para nós, mas aquela dor da saudade, da ausência física daquela pessoa machuca nossos corações. Mesmo sabendo disso, nós não podemos perder a esperança em Deus. Isso é sobremaneira desafiador para cada um de nós. Prossiga, igreja. Prossiga, irmão. Prossiga, irmã. Prossigam, irmãos, a despeito de tudo e de todos. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Mas é possível dar graças a Deus no meio da tempestade. Estamos sendo desafiados a isso nesse momento. Terceiro, como dar graças, ou para conseguir dar graças a Deus no meio da tempestade. Profetize e promova coragem e fé no meio do caos. Desespero já há demais. Medo já há demais. Dúvidas já existem aos montes. Não se precisa de mais ninguém para chegar e gerar medo. Tenho dito aqui na igreja que nós líderes, a começar de mim, precisamos gerar nos liderados, gerar no povo fé em Deus. E não gerar pânico, e não gerar medo. Pânico já há demais. Incertezas já existem aos montes, como eu já falei. Nós precisamos profetizar e promover coragem e fé no meio dessa crise que estamos vivendo. No meio da crise que estamos vivendo. Versos de 22 a 24, olha o que o apóstolo Paulo fez. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Nós, como igreja de Deus, precisamos trazer uma mensagem de esperança para as pessoas. Não afundar as pessoas numa poça de incertezas, porque muitos já estão se afogando nessa questão.
Precisamos demonstrar, querida igreja, equilíbrio emocional e confiança em Deus, exatamente na hora em que o mar da vida estiver agitado. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Você já imaginou se todos se desesperarem? Dá para você pensar na cena? Irmãos, eu já li esse capítulo várias vezes. Já me imaginei no navio. E me imaginei vendo um homem no meio daquela confusão toda. O mar levando o navio para lá e para cá. O mar já bravio. O caos estabelecido, não é se estabelecendo. Alguém levanta e diz, fiquem tranquilos, porque nada vai acontecer a você. O navio irá a pique. Isso daí já estabeleceria o caos, o desespero na mente de todos, inclusive na minha, se estivesse lá. Então o homem de Deus diz assim, nós vamos a pique, o navio vai naufragar, mas Deus me garantiu que nem um fio de cabelo de ninguém que estiver aqui, 276 pessoas que estavam naquele navio, nada vai acontecer com vocês. Já imaginou se nesse momento que nós estamos vivendo, as famílias se desesperarem? Já imaginou se os pastores se desesperarem? Já imaginaram se os líderes se desesperarem? O caos vai se estabelecer. E o desafio dessa mensagem, do exemplo de Paulo, é exatamente o contrário. É sermos capazes de, no exercício da fé que professamos ter, mostrarmos para as pessoas que nós conhecemos o Deus que servimos, que Ele está no controle de tudo, que ainda que percamos um ente querido nosso, que ninguém quer isso, e eu espero que não aconteça com mais ninguém do nosso convívio, nem do seu convívio, ainda assim, termos a capacidade de dizer, Deus está no controle, Deus sabe o que faz, Deus cuida de mim e continuará cuidando. Vamos continuar caminhando. Quarto, o que eu preciso fazer? Olhando para o exemplo do apóstolo Paulo, para conseguir dar graças a Deus no meio da pandemia que nós estamos vivendo. Lance fora, preste atenção, lance fora todo o peso que pode fazer você afundar nessa crise. Lance fora a bagagem que pode fazer você afundar nessa crise. E eu quero citar algumas aqui, bem contextualizadas. Não coloquei nada disso no sermão. A mágoa pode fazer você afundar. A falta de oração pode fazer você afundar. O relaxamento pode fazer você afundar. A falta de leitura da palavra de Deus pode fazer afundar. A falta de perdão, de pedir perdão e de liberar perdão. Tudo isso se transforma num fardo, num peso tão grande que pode fazer o teu navio afundar. Livre-se dessa carga peçonhenta, pecaminosa, para que você alivie o barco e ele possa continuar a viagem. Ou então, se naufragar, você possa se manter seguro nas mãos de Deus. Lance fora todo o peso que pode te fazer afundar. Descuidado com as coisas de Deus, descuido com as coisas de Deus. Cuidado com o que você fala com as pessoas. Cuidado com o que você faz com as pessoas nesse tempo. Invista nos relacionamentos, tem batido nessa tecla frequentemente. Melhore seus relacionamentos em todos os sentidos, não só familiar, mas com todas as pessoas com as quais você mantém contato. Lance fora todo o peso que pode te fazer afundar. Há pessoas que não conseguirão chegar do outro lado. Não encontrarão uma tábua de salvação, porque não jogam fora a carga pecaminosa. Não se livram do peso que atrapalha o navio de continuar navegando. Olha o que diz o verso 38 desse capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Depois de terem comido, até ficarem insatisfeitos, porque eles estavam há muitos dias sem comer. Depois de terem comido até ficarem insatisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Você pode pensar aí agora, querido, qual é o peso que está
tornando essa caminhada já desafiadora que nós estamos vivendo mais pesada ainda para você. Pode ser um ressentimento, pode ser um pecado não confessado, pode ser rancor, pode ser mágoa, pode ser falta de liberar perdão, de pedir perdão. Pode ser o desânimo tomando conta de você, porque eu até entendo que um dia você acorde desanimado, mas o desânimo se transformar numa característica sua, aí eu já não consigo entender. Já imaginou se todos se desesperarem? Eles pegaram comida, eles pegaram trigo, e esse trigo agora assumiu o papel de um oponente nosso. Temos que aliviar o peso. Talvez aliviar o peso seja você se livrar de relacionamentos que não abençoam a sua vida. Relacionamentos que estão te distanciando de Deus, ao invés de te aproximar de Deus. Lance fora todo o peso que pode te fazer afundar. Às vezes não conseguimos suportar certas tempestades da vida e afundamos simplesmente porque nosso coração encontra-se pesado demais, alimentando sentimentos ruins, como eu falei aqui. Lance fora da sua vida todo sentimento ruim e dê graças a Deus por tudo. Está faltando alimento na sua casa? Não, dê graças a Deus. Está conseguindo fazer 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar, dê graças a Deus, porque eu vi uma reportagem na TV de uma microempresária que arreou as portas do seu negócio, do seu salão, e o filho dela deu a seguinte declaração: lá em casa nós estamos comendo uma única vez por dia para o alimento dar, senão se a gente comer 3 vezes não vai dar. Está comendo 3 vezes ao dia, irmão? Agradeça a Deus por isso, louve a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso. Está tendo o suficiente até para ajudar quem não tem. Louve a Deus por isso. Quinto e último. É desafiador, querida igreja, conseguirmos dar graças a Deus num tempo como esse. Testemunhe do poder de Deus na presença de todos. Testemunhe do poder de Deus. Versículos 34 a 36. Olha o que o apóstolo Paulo fez. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer, disse o apóstolo Paulo. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus. Irmão, no meio do naufrágio, consegue imaginar a cena, irmão? O navio indo a pique. Paulo alimenta a galera e fala assim: vamos agradecer a Deus agora, galera. Vamos dar graças a Deus. Nós vamos afundar sim, mas fiquem tranquilos. Nós vamos chegar na margem, nós vamos chegar na praia. Nós vamos chegar na praia. Continue lendo e você vai ver o que aconteceu com eles. O que Deus fez com eles quando eles chegaram na praia. Um capítulo extraordinário dessa experiência vivida pelo apóstolo Paulo. Ele diz: tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Ainda deu um tremendo de um testemunho diante dos incrédulos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Fico eu pensando, se alguém não crente encostar em mim nesse tempo, se eu vou reanimar essa pessoa ou se eu vou jogá-la mais para baixo ainda. Qual deve ser o meu papel como servo de Deus? Produzir o que nessa pessoa? Dizer para ela: não, se segura aí que o navio vai afundar e nós estamos ferrados? Ou dizer para ela: Deus está no controle, ainda que percamos alguém da nossa família, Deus está no controle. Todos se reanimaram e também comeram algo a partir da iniciativa do homem de Deus. Pessoas podem se reanimar a partir da iniciativa da mulher de Deus, do adolescente de Deus, do jovem de Deus, dos homens de Deus. Precisamos aprender, igreja, com Paulo, a dar graças a Deus exatamente no meio da adversidade. Vamos nos lembrar de Jó.
Vamos nos lembrar de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Quando perde tudo, família e bens, perde tudo, perde a saúde. E Jó diz assim: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito desafiador para a gente nesse tempo. Concluo. Quando os ventos fortes soprarem, quando as ondas do mar da vida, da nossa vida, derem contra nós, como está acontecendo agora, precisaremos, querida igreja, nos lembrar que da mesma forma com que Deus esteve presente e livrou o apóstolo Paulo, não só desse naufrágio, não, esse é um dos naufrágios. Leia lá o capítulo, você vai ver o que esse homem passou. Livrou o apóstolo Paulo, ele nos livrará, assim como livrou o apóstolo Paulo, ele nos livrará também e nos dará as forças necessárias para que possamos dar graças a ele, e mesmo que em algum momento venhamos a naufragar, porque pode acontecer, o navio naufragou, mas ninguém morreu. Mesmo que venhamos a naufragar, Cristo sempre será aquela nossa tábua de salvação. Lembra do Titanic? A tábua de salvação que a Rose segurou? Salvou a vida dela? Jesus é a nossa tábua de salvação e nosso porto seguro. Então, querido, aqui vai a conclusão. Prossiga, dando graças a Deus, e não desista jamais. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que essa palavra entre na nossa corrente sanguínea, como eu tenho dito, vá direto aos nossos corações, porque é ela que vai nos sustentar. E mesmo que o nosso navio vá a pique, naufrague, chegaremos vivos e inteiros do outro lado. Que Deus nos abençoe. Quero chamar aqui o pastor Alcino para orar nesse instante. Glória a Jesus. Essa é a palavra de Deus que tem animado o meu coração, e eu espero que você que tenha recebido também enche seu coração de ânimo. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, que a esperança que Deus tem para o teu coração, ela possa ter enchido a sua alma de alegria, para que você possa dar continuidade na caminhada em nome de Jesus. Ora aí conosco. Senhor, louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, como bem o teu filho, Senhor, ministrou aqui aos nossos corações, inspirado, Senhor, pelo teu Espírito. Ó Deus, que embora, Senhor, nós viemos a naufragar, a nossa esperança está no Senhor, a esperança de salvação, a esperança, Senhor, de dias melhores, aquele, Senhor, que experimenta, Senhor, de um relacionamento contigo. Ó Deus, a esperança no seu coração, a alegria, Senhor, e paz em meio mesmo às dificuldades, Senhor, de se manter firme, de se manter, Senhor, presente e ainda ser capaz, Senhor, de motivar outros. Pai, no nome de Jesus, que tu possa abençoar o teu povo, as famílias, que tu possa, Senhor, liberar, Senhor, uma unção de cura, uma unção, Senhor, de alegria, de paz no coração dos teus filhos, para que eles possam, Senhor, continuar vivendo, Senhor, um dia de cada vez, é verdade, mas possam viver em paz, ó Deus, e experimentando de um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, os casais, os filhos. Toma em tuas mãos, Senhor, os mantimentos dos teus filhos. Abençoa, envia os recursos, Senhor, que eles precisam. E dá forças, Senhor. E dá forças para que eles possam continuar, ó Deus, a te louvar, a te glorificar, independentemente, Senhor, das circunstâncias.
Mas nós cremos, Senhor, em dias melhores. Nós profetizamos, Senhor, no meio, Senhor, do teu povo, da tua igreja, a igreja de Jesus nesse tempo. Dias melhores, dias abundantes, dias, Senhor, onde, Senhor, irá o teu povo também ver o derramar, Senhor, das suas bênçãos sobre as suas vidas, Senhor. Um tempo diferente. Nós cremos numa igreja, Senhor, que após esse período, Senhor, de pandemia, a esse tempo que o Senhor nos experimentou, uma igreja melhor. Uma igreja, Senhor, ao qual experimente e viva, Senhor, os teus propósitos, Senhor, para esse tempo desafiador. Nós cremos, Senhor, e recebemos, Senhor, esta palavra, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor e eu retorno para as considerações finais. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O seu reino é sempre
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora, Senhor, no meio dessa tempestade que a igreja, que o mundo está passando. Nós não podemos deixar de adorar ao nosso Deus. Quero agradecer a sua audiência, a sua atenção, continuar insistindo com você. Convide pessoas não crentes, convide amigos, convide quem você puder, passe para eles os horários de transmissão do culto. Quarta-feira, 20 horas, domingo, 10 da manhã e 19 horas. A igreja está viva e ativa, cada vez mais viva e ativa nesse tempo que estamos impedidos de nos relacionarmos, estabelecer comunhão física, ok? Frequente uma célula, entre em contato com o nosso pastor de célula, pastor Alcino, entre em contato com um de nossos líderes de célula, veja lá qual o melhor dia e horário para você se conectar numa célula. A célula tem sido uma ferramenta extraordinária nesse tempo que nós estamos vivendo. Querido, traga a sua doação de quilo. Traga. Converse com alguém. Se você conhece algum microempresário, algum empresário do ramo de alimentos, que tem muita gente boa, de coração bom aí. Bondade não tem a ver com ser evangélico, não. Você conhece alguém? Peça. Saia nas ruas pedindo doação para que a gente possa abençoar a família. Você pode trazer a sua doação de quilos sempre 1 hora antes das celebrações, ok? Na quarta às 19 horas, no domingo às 9 da manhã, às 18 horas. Sempre terá alguém aqui para receber a sua doação. Fidelidade, povo de Deus, exercite a sua fidelidade nesse tempo. A igreja precisa se manter viva para quando retornar, dar sequência à sua missão aqui na terra, que é viver os propósitos de Deus estabelecidos para a sua igreja. Seja fiel, dizimista, ofertante, aqueles que nos assistem, visitantes. Essa palavra é para a nossa igreja. Mas se você também, querido, quiser abençoar a igreja, a gente vai providenciar para que embaixo aí da transmissão apareça os dados da conta da igreja, você possa dar ofertas, você possa dizimar e ajudar essa igreja a continuar existindo como igreja aqui, fazer o trabalho que a nossa igreja faz de ação social. Quero desejar a você um restante de domingo abençoado e abençoador. E logo mais à noite, esteja conectado conosco a partir das 19 horas. E durante a semana, conecte-se com o seu ministério, com o seu líder. Conecte-se com uma de nossas células. Vamos orar a Deus, encerrando nosso culto nossa celebração dessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Para nós é tão importante. Assim como precisamos alimentar nossos corpos, nossas almas, como diz o Salmo, minha alma tem sede de ti, Senhor. Anseia por ti. Tal qual o cervo brama por águas, minha alma tem sede de ti. E nós precisamos alimentá-la com oração, com leitura da palavra, com boas músicas, bons filmes e com este culto também, com esse contato com a tua igreja, mesmo que seja de longe, e esse contato contigo. Continue nos dando um dia abençoado e abençoador. Continue nos sustentando. Nos ajude, Senhor, a sermos capazes de, nutridos pela fé que temos em ti, dar graças a ti, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à tempestade. Selamos a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.